Vamos ler a palavra de Deus agora, na Bíblia Sagrada, no Telenocessenses, no capítulo 4, do versículo 1, vai dizer assim: Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Senhor. E no capítulo 1, diz assim: Mas, irmão, aprendeis de vós a maneira como deveis proceder. Deus já fazei, rogamos-vos para que vós exaltamos no Senhor Jesus Cristo, que progredi sempre mais. Jesus Cristo deixa a gente se progredindo com a sua palavra, né? E no versículo 2 diz assim: Pois conheceis que precentos vez demais para a parte do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 3 diz assim: Esta é a vontade de Deus e vossa satisfação que vistais impureza. E no versículo 4 diz assim: Porque a cada um de vós sabeis causar o seu corpo santo e honestamente. E no versículo 5 diz assim: se deixar levar pelas paixões desgraçada com os pagãos que não conhecem a Deus. E no versículo 6 fala assim: que ninguém nesta matéria a oprima nem defraudas de seus irmãos, porque o Senhor fez justiça de todas estas coisas, como já antes vos vê-lo temos dito e a ser veredados. E no versículo 7 diz assim: Pois Deus não se chamou para impureza, mas para santidade. Deus te chama pela santidade. E no versículo 8 diz assim: Pois consegue desprezar estes preceitos, desprezar não é um homem, mas Deus que nos deu o seu Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia a gente, nós, para ler a palavra de Deus e viver a vida com a precedência da santidade, né? E no versículo 9 diz assim: E a respeito da caridade fraterna, não temos necessidade de vós escrever, porquanto vós mesmo aprendeste de Deus e vós amar uns aos outros. No versículo 10 diz assim: E é como que estáis protegendo para com todos os irmãos e todos a Macedônia, mas ainda vós pegamos, irmãos, que vós aperfeição mais e mais. E no versículo 11 diz assim: Procurai viver com seriedade, culpando-vos que vossas próprias coisas atrapalham de vossos irmãos, como vos temos recomendamos. E no versículo 12 diz assim: E assim que vós farei enrosmante em presença de fora, não sereis pesados a ninguém, com a graça de nosso Deus, né? E no versículo 13 diz assim: Irmãos, não queremos que ignore coisa alguma a respeito da morte, para que não vos entristecei com os outros homens que não têm esperança da salvação. E no versículo 14 diz assim: Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nos morreram. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morre vai com Jesus para Jesus Cristo.
E no versículo 15 diz assim: Eis que vós clamamos afirmar a palavra do Senhor para a ocasião de vida vendo do Senhor, para que ficamos ainda vivos, não precedemos os mortos. E no versículo 16 diz assim: Quando vós dados sinais a vós arcanjos e os sons de trombeta de Deus, mas o Senhor descerá do céu e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem viver com Cristo ressuscitar primeiro. Por isso que nós temos que viver com nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós vamos ser arrebatados primeiro. Nós temos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo para ir na glória dele. E no versículo 17 diz assim: Não os vi que os que estamos ainda na terra somos arrebatados juntamente com esses sobre as nuvens e o encontro do Senhor. Nos áreas de assim estaremos para sempre com o Senhor. E no versículo 18 fala assim: Portanto, consolai-vos uns aos outros com as palavras. É no 4, agora vamos para o 5, né? Se tem 5, tem. E no versículo 5 fala assim: A respeito da época, do momento em que, ó necessidade, irmãos, do que vós escreveis. No versículo 2 diz assim, no capítulo 5, versículo 2 diz assim: Pois vós mesmos sabeis muito bem o dia o Senhor virá com um ladrão de noite. E no versículo 3 diz assim: Quando os homens disseram paz à segurança, então arrependemos em sobrevirá a destruição com as dores e as mulheres grávidas e não escaparão. E no versículo 5 4 diz assim: Vós, irmãos, não estáis nas travas, modos que cedia vós surpreender como um ladrão. E no versículo 5 diz assim: Porque todos vós sois filhos de luz, e o filho da luz, dia, não somos da noite, nem das trevas. E nosso Senhor Jesus Cristo diz assim no versículo 6 diz assim: Não doramos, pois com demais vigiamos e agora sobrevimos. No versículo 7 diz assim: Porque onde anda a noite, o que abregamos, embriagamos e descer da noite. E no versículo 8 diz assim: Não os encontrará, somos dias e jamais subiramos, temos com nossa caridade, porque capacete da esperança da salvação. E no versículo 9 diz assim: Porque enquanto sentiu Deus para a ira, mas agora alcançamos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é para nós ter a salvação da nossa vida pela vida eterna, morar com nosso Senhor Jesus Cristo, e os anjos, os arcanjos, todos querubim, todos aqueles que estão no céu, nós vamos ver eles, aqueles profetas, todos aqueles que já foram, vai ser tudo nós, vamos estar junto com eles na glória, louvando e sempre tendo a misericórdia de Deus no nossos espíritos com Deus nosso Senhor. Nosso Deus, Jesus Cristo te ama. Amém.